Nós podemos chegar, sim, à conclusão de que o Espiritismo é uma mentira. Se nós analisarmos até mesmo o pensamento de Allan Kardec sobre uma faceta que poucos optam em olhar, nós podemos chegar, sim, à conclusão de que o Espiritismo é uma mentira. É isso que eu quero compartilhar com vocês, convidá-lo ao raciocínio. Siga o nosso pensamento, revisite até mesmo o pensamento do próprio codificador. E antes de qualquer crítica, peço apenas que assista o vídeo e você poderá responder: a doutrina espírita é uma mentira? Você que é estudioso da doutrina espírita, certamente você já se deparou com uma fala de Allan Kardec. Aquilo que o codificador escreveu no século XIX. Se uma ideia é falsa, ela irá desaparecer sozinha com o tempo. Todavia, se ela for verdadeira, nenhuma crítica poderá transformá-la em mentira. E eu pergunto, existe algo incontestável nos dias de hoje no tocante à doutrina espírita? Será que nós, como estudiosos da doutrina espírita, não percebemos ou ainda não alimentamos a coragem de perceber que no mundo a doutrina espírita desapareceu? Veja bem, não só na França, em todo o nosso planeta, a maioria esmagadora, mais de 95% das pessoas, sequer tem notícia do que seja espiritismo. Como eu disse, não somente na França, como no mundo todo. Até mesmo em nosso país, o número de adeptos no Brasil não chega a 2% da população brasileira. E no planeta não chega a 0,5% da população mundial. Se assim nós percebemos, se os dados eles relatam este fato incontestável, será que nós não podemos chegar à conclusão de que o Espiritismo desapareceu e, portanto, o Espiritismo é uma mentira? Eu sei que muitos levantam a bandeira de que não importa o número de adeptos, não importa o número de seguidores, o que é mais importante é a essência. São os princípios da doutrina espírita e a verdade, ela por si só, prevalece. Mas Allan Kardec, nós não podemos menosprezar a nossa atenção sobre aquilo que ele defendia. Ele disse para nós, literalmente, certa vez ele foi sucinto: nada poderá lhe deter a marcha crescente. O Espiritismo, que apenas com 10 anos de vida, ele já conta com tão número expressivo de adeptos, como ainda nenhuma seita, nenhuma religião, filosofia, contou depois de um século de existência. Segundo Allan Kardec, à época se tratava de um fato verificado e reconhecido até mesmo por seus próprios adversários. E Allan Kardec disse ainda mais: quanto ao Espiritismo, o seu crédito tem crescido, chamando para ele a atenção de muita gente, não só da classe menos favorecida, inclusive perante a classe pensadora. Allan Kardec, ele não parou. Ele disse que no tocante aos intelectuais, aos letrados, ele refutou a tese de que não é buscado nesta classe o conhecimento da doutrina espírita. Aliás, é exatamente nesta classe ilustrada que o Espiritismo faz e fez o maior número de seguidores. E isso, segundo o próprio codificador, em todos os países. E ele já conta, naquela época, entre os seus adeptos, imenso número de intelectuais. Talvez
as pessoas não se recordem, mas quando de sua viagem em 1862, ele destacou: a primeira coisa que me impressionou foi o número de adeptos. E eu pergunto, será que pelo diminuto número de seguidores hoje, na atualidade, o espiritismo é uma mentira? Ora, como nós já dissemos, no nosso planeta, se não todos, pelo menos a maioria esmagadora não sabe, não tem conhecimento acerca do que seja o espiritismo. Eu apenas quero recordar com vocês aquilo que foi dito por Leon Denis, o filósofo que tanto contribuiu com a doutrina espírita. Esta frase, para mim, nem sempre foi bem aceita, mas hoje, com o passar dos anos, eu percebo a validade do seu ensinamento. O espiritismo será o que dele os homens fizerem. Não, eu não estou aqui dizendo ou tentando levá-lo a ficar assim quieto, até mesmo com raiva. Não estou procurando criar escândalo, polêmica. Eu só peço que nós, estudiosos da doutrina espírita, nós despertemos. Se você me perguntar, eu sou espírita? É claro que não. Mas como assim? Eu, como você, nós precisamos estar despertos que nós estamos espíritas. Hoje, eu estou, como você pensa, estudando o espiritismo. E sim, eu não posso negar que esta filosofia respondeu, e como até hoje continua respondendo, inúmeras perguntas. Não resta dúvida de que eu estudo sim, estudo o espiritismo. Por quê? Porque revela as leis naturais. E aqui eu pergunto, e se eu, como você, se eu tivesse nascido na Bósnia? Ora, neste país, a probabilidade de existir este rótulo, esta designação, é diminuta, pois neste país não se conhece o que seja espiritismo. Pelo menos, se existir, é um número infinitamente menor do que nós podemos imaginar. Como que eu poderia lá me rotular espírita se eu não tivesse acesso a essa denominação? Mas esta minha ignorância faria com que as leis naturais deixassem de existir? É claro que não. Imaginemos também se eu, como você amanhã, se nós nascermos num outro planeta, talvez até mesmo numa outra galáxia, será que eu terei acesso, eu entrarei em contato com este rótulo espiritismo? É claro que não. Neste outro planeta, nesta outra galáxia, as leis naturais continuarão existindo, mas talvez aquilo que se é revelado ou que será revelado neste planeta, ele obterá uma denominação diferente. Por isso que eu sempre digo que eu não sou espírita, eu estou estudando a doutrina espírita que revela as leis naturais. Todavia, aqui na Terra, ainda nós estudiosos da doutrina espírita levantamos, mesmo que nós não confessemos isso, de que somente o espiritismo pode resolver as questões que tanto inquietam o homem. E se, de fato, isso for verdadeiro, então todo o nosso trabalho está fadado ao fracasso, porque, repito, no planeta um número diminuto de pessoas se dizem estudiosos da doutrina espírita. Se você tiver um tempo, entre em contato com o Evangelho. Por exemplo, no capítulo Buscai e Achareis, ali existe uma frase que diz mais ou menos assim: a caridade e a fraternidade, elas não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar no coração do homem. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar no coração do homem. Se nós analisarmos sobre essa ótica, o nosso trabalho está totalmente fracassado, porque nós, como estudiosos da doutrina espírita,
um número diminúcuo, quantas e quantas pessoas se encontram sedentas deste ensinamento? Hoje, você deve estar perguntando, eu me afastei do Espiritismo? É claro que não, mas eu penso muito em abraçar este rótulo quando ele pode dividir, quando ele pode incomodar. E sempre me socorro ao Evangelho de Jesus Cristo, as lições do nosso Mestre maior. E assim eu entendo hoje, mais do que nunca, aquilo que Leon Denis disse para nós, que o Espiritismo será o que nós fizermos dele como espíritas. E eu penso que de nossa parte nós estamos fracassando. Penso que poderia ser totalmente diferente. E eu digo isso baseado não apenas em minhas elucubrações, em meus raciocínios. Faço isso estudando até mesmo a doutrina espírita. Como nós fizemos com o Evangelho de Jesus Cristo, penso que nós estamos procedendo da mesma maneira com o Espiritismo. Não estamos desviando os nossos passos do verdadeiro compromisso? E eu penso, e eu noto, e eu penso que você também já entrou em contato com este aviso. Este aviso da espiritualidade maior, este convite do mundo maior, para que nós não sejamos causadores de escândalos. Nós não podemos esquecer a advertência da espiritualidade maior, aliás, expressa de forma garrafal no livro dos médiuns, o convite dos benfeitores espirituais. Estudai, comparai, aprofundai, incessantemente nós estamos vos dizendo isso, que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como que nós queremos chegar à verdade quando tudo que nós interpretamos segundo as nossas ideias acanhadas, que no entanto nós tomamos como grandes ideias? Longe não está, a espiritualidade deixa bem claro, longe não está o dia em que o ensino dos Espíritos será por toda parte uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. Repito, o ensino dos Espíritos. A missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. O ensino dos Espíritos continua. A espiritualidade continua nos convidando, mesmo que às vezes nós menosprezemos a nossa tarefa como espírita. Como pode, por exemplo, no movimento espírita, se exigir tanto de estudos, participar de cursos e mais cursos para que esta ou aquela pessoa faça parte de um grupo mediúnico, para que ela possa palestrar? É claro, é evidente que o estudo se faz necessário, mas quantas e quantas vezes eu me deparei com o convite de uma pessoa que sequer estudou a doutrina espírita, o convite para que evangelize as crianças nas casas espíritas. O vídeo que eu vou colocar ao término para vocês retrata essa realidade, mas, repito, não estou baseando apenas no que disse esta moça. Quantas e quantas vezes eu me deparei com pessoas sendo convidadas para ensinar às crianças sobre aquilo que nós percebemos que sequer tem conhecimento dos princípios. O Espiritismo será o que os homens dele fizerem. O ensino dos Espíritos alcançará toda a humanidade, independentemente dos espíritas, apesar dos espíritas, apesar do Espiritismo. Mas não resta dúvida, eu entendo que o Espiritismo ele não é uma falsidade. Nesta filosofia, eu ressalto, espiritualista, se encontra reforçado os princípios hoje aceitos por bilhões e bilhões de seres humanos na face da Terra. Independentemente do nosso trabalho, quantas pessoas estão divulgando o ensino dos Espíritos apesar da nossa atividade? Bilhões e bilhões de pessoas hoje têm consciência da existência de Deus, têm noção, conhecimento, até mesmo profundo da lei de reencarnação, da lei de evolução, da imortalidade da alma.
a existência da possibilidade ou até mesmo do fenômeno mediúnico, da comunicabilidade dos espíritos e até mesmo do contato com irmãos nossos de outros planetas. Quantos e quantos irmãos nossos, bilhões, chegaram ao conhecimento do ensino dos espíritos, porque a espiritualidade não manterá os braços cruzados simplesmente porque nós estamos interpretando equivocadamente o ensino que eles tentam nos propiciar. Nós precisamos investir no conhecimento, investir nos jovens. Nós devemos nos preparar para o diálogo, sermos humildes para aprender, auscultar, questionar, zelo com a evangelização infantil, abandonarmos a idolatria de palestrantes. Quantas e quantas vezes nós nos consideramos como representantes da doutrina espírita, sem perceber que nós estamos talvez distante do ensino dos espíritos. Como nós sabemos que a doutrina espírita não é mentira, também nós sabemos que nós somos responsáveis também por certa elitização do espiritismo. Se a doutrina espírita não obteve ainda êxito em alcançar multidões, bilhões, perguntemos-nos, por que nós estamos fracassando? Por que pessoas, inúmeras pessoas, milhões, até bilhões de pessoas, estão deixando de ser ajudadas, mas elas continuam sendo beneficiadas por trabalhos da espiritualidade maior? Nenhuma lei, meus irmãos, como espírita cristãos nós sabemos, nenhuma lei natural será abrogada, revogada por descuido do homem, do espírita. Como acontece com as águas de um rio, que quando interceptadas no leito, estas águas buscarão outro para alcançar o oceano, porque isso é da lei natural. A humildade sempre nos convidando, a verdade nos convida, mas para isso precisamos ser humildes. Nós reconhecemos que não há crítica, não existe apontamento desairoso que possa fazer da doutrina espírita uma mentira, mas ela está deixando de ser ouvida. Bilhões e bilhões de espíritos não têm acesso. E, muito embora pensem muitos que a doutrina espírita desapareceu, o ensino dos espíritos continuam vívidos. Até mesmo religiões consideradas dogmáticas estão começando a repensar seus dogmas. Indubitavelmente, a Terra não deixou de girar em torno do Sol somente porque o homem, o sacerdote, chegou a negar esta realidade por séculos. A verdade é como a luz do Sol. Ninguém, mas ninguém conseguirá escondê-la por muito tempo. Então, que tiremos o melhor proveito. É indispensável disseminar a visão real do mundo espiritual aos outros, mas também que tenhamos contato íntimo com esta visão do mundo espiritual. E percebamos que se nós nos encontramos omissos, esta visão, o ensino dos espíritos, eles estão sendo ensinados de alguma forma a todos aqueles que se dispõem de coração aberto a aprender. Segundo até mesmo os espíritos, pela codificação kardeciana, outras culturas e religiões abrirão os olhos para as mesmas informações que temos desde 1857. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Hora de procurar outra coisa. Aí cheguei no kardecismo. Aí no kardecismo eu gostei. Legal. Gostei, tinha as palestras lá, tomar passe, gostoso, tá bom. Aí falei, então eu vou desenvolver a mediunidade aqui e tá tudo certo. Aí cheguei lá, olha, você tem que estudar 8 anos. Não, 8 anos só para desenvolver a mediunidade que eu já tenho? Não, tem que estudar. É isso, olha os livros aqui. Eu vou ler Zíbia Gasparetto que eu gostei. Pode ser? Não, 8 anos aqui. Não consigo. Mas eu tenho que me desenvolver. Aí eu fiquei no paradoxo, eu era muito nova, eu não queria me comprometer 8 anos com nada. Mas eu era muito nova, então eu ficava lá enchendo o saco, aí comecei a tocar violão com eles. Aí eles, olha, quer saber? Você até que tem um conhecimento ok, fica evangelizando criança.
Ah, tá bom, gostei. Pois fiquei 9 anos evangelizando criança, mas não estudei os 8 anos. Aí falei, tá bom então, pra onde que eu vou agora? Eu vou estudar um pouquinho aqui. Aí tive contato com budismo de Nichiren, de Buda de Nichiren. Gostei também, falei, Tudo aqui em São legal. Paulo. Tudo aqui em São Paulo. Gostei também, falei, vamos unir então, um pouquinho de Kardec, um pouquinho de Buda, tudo junto. Não pode, pode sim. Pode. Aí juntei, tudo bem. Aí comecei a estudar filosofia também da Seishonoye, que é uma filosofia. Eu falei, não tô misturando religião, é filosofia. Adorei que a Seishonoye tem oração para tudo, tem o grupo de jovens, aí fiquei ali, fiquei aqui. Aí, Raul, eu fui me desenvolvendo, fui ganhando uma maturidade, comecei a estudar psicossomática, comecei a entender um pouquinho mais sobre a filosofia hermética. Aí tudo me encaminhou para